Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E lá vamos nós para mais um lugar novo, a Indonésia. Olha, eu não vou dar muito spoiler desse episódio para você, mas eu te garanto que você vai gostar bastante. Eu poderia ter ficado muito mais tempo fazendo perguntas para esse casal que vive em Jacarta, mas a gente tem um tempo fechado dos episódios aqui e não dá pra gente extrapolar muito isso. Mas o interessante desse episódio é que chega muito pouco da cultura indonésia, ou quase nada, né? A gente não faz a menor ideia de como é a vida por lá e como é o dia a dia. Eu achei legal que parece que tem coisas parecidas com a gente, mas tem outras totalmente diferentes. A questão cultural e de idioma realmente é algo que me pegou bastante. Mas vamos lá para essa conversa, vai? Vamos lá conversar então com esse casal de Jacarta. Primeira vez na Indonésia, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota, como sempre, Fabrício Carraro. Beleza, Fabrício? Tranquilo, Gabs. Eu tô também animado porque uma das minhas melhores amigas da vida que eu conheci na Alemanha, ela é indonésia. Ela sempre me falava das coisas maravilhosas de lá. E eu quero saber um pouquinho mais hoje aqui, que a gente tá com o Cauê e a Mari. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bom? Olá, tudo bem, tudo bem. Estamos bem. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, pessoal, como sempre, né, eu pergunto aqui pra gente começar o programa, quem são vocês, afinal? De onde que vocês são no Brasil? O que vocês fizeram da vida, de estudo, passo a passo? E como é que vocês foram parar aí na Indonésia? Meu nome é Mariana, eu sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba, estou fora do país faz uns 8 anos. Eu me formei em hotelaria e depois eu fiz administração de empresas e hoje em dia eu trabalho com logística. Então eu fui dando uma mudada, mas enfim, eu venho de uma família de artistas, eu sou bailarina por hobby, adoro dançar. Eu sou Cauê, eu sou de São Paulo, interior também, mas também morei na capital. Como meu pai era engenheiro, a gente viajou um pouco, então mesmo no Brasil a gente morou em algumas cidades diferentes, entre o interior de São Paulo, morei no Paraná, em Curitiba, e também morei um tempo no Rio de Janeiro a trabalho, e vai e volta e tal. Então sempre gostei de viajar, a família sempre foi assim. Quando resolvemos sair do país, eu e a Mari, eu já tinha saído antes, ela também, mas aí a gente resolveu que era um momento certo pra gente sair, e eu acabei indo estudar na Austrália, antes da gente vir pra cá, pra Indonésia. Quanto à minha formação, eu também formei em hotelaria, a gente estudou junto, inclusive foi lá que a gente se conheceu, e depois disso, depois de trabalhar um tempo na área, eu resolvi mudar. Eu estudei também curso de fotografia, fiz uma pós em comunicação audiovisual, com foco em cinema, e acabei indo trabalhar com TI, na empresa que meu pai tinha de engenharia, uma empresa menor de engenharia. Caramba! Pois é uma reviravolta. E sempre gostei dessa área, então quando eu fui para a Austrália, eu fui para estudar programação e mídia digital e web design. Foi o que acabou me trazendo aqui para a Indonésia. Na verdade, a gente foi para a Austrália para passar 1 ano e meio, né? Como todo estudante. Todo mundo falava pra gente, vocês não vão ficar 1 ano e meio só, vocês vão ficar mais tempo e etc. Enfim, ficamos 3 anos e meio por lá. Aonde que vocês estavam na Austrália? A gente estava em Melbourne. A gente ficou 3 anos e meio só lá em Melbourne, por mais que nós tenhamos conhecido todas as capitais e mais alguns outros pontos de lá. A gente viajou bastante. Depois que a gente estava meio que terminando o ciclo da Austrália, né? Os dois estavam meio que já tinham concluído os estudos e estávamos para voltar para o Brasil ou para decidir o que íamos fazer. Eu acabei que no último ano que eu estava na Austrália, eu me juntei a essa dupla de amigos que eu conheci lá através de um post online também, para procurar por um estagiário, que no final acabou se tornando muito mais do que um estágio. A ideia deles era de começar uma startup, que era com o foco aqui no mercado da Indonésia, e eu comecei a trabalhar com eles por esse 1 ano de graça, né? Com um estágio gratuito, digamos assim. Mas desde o começo a gente já conversou
que eles viram com o que ajudar, já seria um pouco mais do que simplesmente um estágio, né? Então, eu me juntei a eles em 2015 e 2016 a coisa andou, deu certo e a gente acabou recebendo uma proposta de investimento, mas com a condição que a gente se mudasse para a Indonésia. Então, eles conversaram com a gente e, inclusive, a gente estava viajando na Nova Zelândia, né? A gente estava no meio do nada, na Nova Zelândia, de campervan. E, de repente, pegou o sinal da internet, assim, deu o Cauê e falou, putz, Mari, tem uma mensagem aqui, peraí, deixa eu ver, não sei o que. Daí ele leu, olhou pra mim e falou assim, e aí, vamos pra Indonésia? Falei, oi? Pois é, e aí foi quando oficializou essa informação de que realmente ia rolar. E a gente decidiu que não tinha nada ainda no Brasil fixo pra gente voltar, a gente não tinha um emprego ou oferta em algum outro lugar e falamos, vamos tentar. Então a gente veio e estamos aqui até hoje. Faz já mais de 4 anos que eu cheguei. A Mari veio 3 meses depois, né? E como é que foi esse começo, né, da ideia de você, montar uma coisa, de você desenvolver algo? Foi meio algo que você sempre queria ou como que surgiu isso? Eu sempre tive a ideia, inclusive já tinha tentado antes fazer alguns projetos. Eu tinha feito um projeto também relacionado à viagem no Brasil, uma época sozinho, que chamava Vamos Aí. Era um site, blog, e tinha conteúdos de vídeo e de foto e tal, mas foi há vários anos atrás. Viajei por alguns cantos do Brasil e tal, mas era sozinho e eu tinha que programar a viagem, lidar com as finanças, enfim, não deu muito certo depois de um tempo. Mas chegou a pegar algumas milhares de visualização até na época, foi legal, mas aí morreu. E na Austrália também tentei começar uma outra empresa também de desenvolvimento só para pequenos negócios de site. Fiz algumas coisas, aí também não foi pra frente. Aí quando eu encontrei com esses dois que estavam procurando alguém para se juntar, eles já estavam com uma ideia um pouco mais estruturada, assim, pelo menos eu vi que eles eram realmente, estavam levando a sério essa ideia de abrir uma empresa, uma startup, e eles também já estavam inseridos na Universidade de Melbourne e com um projeto para entrar para uma aceleradora de empresas lá. Então eu vi que a coisa ia andar mais rápido. Aí eu entrei e começamos a trabalhar e a gente entrou nessa aceleradora, na Melbourne Accelerator Program, e com isso foi meio que o pontapé inicial para a coisa funcionar. Nós vendemos carros novos na Indonésia. É uma plataforma de venda de carros, mas com mais funções, a comparação de mercado, tem o acesso ao financiamento mais em conta do mercado, enfim, tem alguns diferenciais aí dos competidores, que não é particularmente algo que eu tenho uma paixão própria, eu gosto de estar aqui pelo que a gente fez, pela empresa que a gente construiu, pelos meus amigos e tal. A ideia inicial não veio de mim, né? Veio desses 2 amigos meus. E como é que foi quando vocês chegaram aí pra viver na Indonésia, em Jakarta, esse início aí pra encontrar lugar pra morar, pra viver, né? Às vezes acaba sendo meio burocrático, né? Esse tipo de coisa. De Indonésia eu imagino que seja um lugar bem diferente de Melbourne, bem diferente de Piracicaba, bem diferente do interior de São Paulo no geral. Com certeza. Eu cheguei um pouco antes, como eu vim já pra esse intuito, né, de começar essa empresa. Vim com os meus amigos, eles já estavam aqui, eles chegaram um mês antes, eu acabei saindo de Melbourne indo pro Brasil com a Mari. Eu fiquei umas 3 semanas só e já voltei. E a Mari ficou lá uns 3 meses. Então esses primeiros 3 meses eu peguei aqui uma pousadinha, eles chamam de cost, aqui na Indonésia. Como se fosse um pensionato, assim, uma casa grande com vários quartos. Você tem o seu próprio quarto com banheiro e o resto é compartilhado, né? Mas bem simples. Assim que a Mari tava pra chegar, eu peguei um apartamento com um amigo nosso. E aí você veio pra cá, né? Basicamente, a vinda pra Indonésia, antes de eu chegar, eu só sabia que a gente tava vindo pra Jakarta e era a capital. Eu, sinceramente, não pesquisei demais. Fiquei 3 meses no Brasil, conversando com o Cauê online, vendo como é que ele tava, etc. E o único comentário que ele me deu na época foi assim, Jakarta é que nem São Paulo, só que mais segura. Eu falei, ok, né? Nunca morei em São Paulo, mas sempre passei férias por lá, é cidade grande e tá tudo bem. Aí, quando eu cheguei aqui, ele foi me encontrar no aeroporto e eu morrendo de saudades, né? 3 meses sem se ver, assim. Fui toda feliz pra dar um abraço, ele me segurou, assim, falou, não, aqui a gente não se abraça, assim, na frente da galera. Eu falei, pô, tô morrendo de saudade, não posso nem... Mas enfim, foi meio exagerado, na verdade, na época era algo que eu tinha, assim, eu tava muito ainda com o pé atrás de respeitar a cultura e tudo, então eu não queria me exceder, né, em frente ao público e tal, mas hoje em dia a gente sabe que isso não seria um problema nenhum, a gente ter se abraçado, se beijado e tal. Exato. Na verdade, Indonésia, pra quem não sabe, é um país que 87% da população é muçulmana, então de maioria islâmica. É a população muçulmana do mundo, né? Exatamente. Islâmica. E além da religião islâmica, eles têm
mais 5 religiões oficiais no país. Então, é sim grande maioria, porém eles não são tão rígidos quanto os Emirados Árabes, por exemplo. Então, essa questão de se abraçar na frente dos outros, de usar uma roupa um pouco mais exposta e tudo mais, é algo que tá tudo bem, assim, é algo bem aceito na sociedade, digamos. Mesmo que o exemplo que a Mari deu, os Emirados Árabes já sejam ali no Oriente Médio um país mais aberto um pouco, né, do que, por exemplo, a Arábia Saudita ou outros lugares, aqui ainda é mais aberto, né, mais ainda, é uma coisa que a religião na sociedade, né, tem um grande papel, mas não dita todas as regras, com exceção de uma região que segue a lei de Sharia lá, que é bem estrito, mas o resto não. Exatamente. E aí, quando eu cheguei, o Cauê já tinha mudado pra esse apartamento com o nosso amigo, e aí ele tava me contando, assim, que, né, Jakarta é uma cidade muito grande, e você encontra extremos muito, muito fortes, assim, tem gente muito rica e gente muito pobre. Então, você tem um prédio, tipo, por exemplo, um prédio na Berrini, que na frente do prédio tem um monte de barraquinha de alimentação, e a galera que trabalha ali no 10º andar, no 50º andar, desce pra comer na barraquinha, e tá feliz, e tá tudo certo, e todo mundo divide a mesma coisa, assim. A mistura é maior das classes, digamos. Não tem um clash de classes tão grande quanto tem no Brasil. Por mais que exista, por mais que as classes estejam ali contrastantes na sociedade, elas não se bicam tanto quanto no Brasil. Então, como a Mari falou, uma barraquinha de rua que você não dá nada no Brasil e provavelmente alguém de classe alta jamais iria frequentar, aqui, volta e meia, você vê o cara saindo do escritório de terno e tal, e sentando ali pra comer do lado do cara que é o faxineiro do prédio, por exemplo, entendeu? Mas o contexto da barraquinha é mais pra dizer, assim, né, que num pensionato, numa pousada muito mais simples, você vai ver na frente do seu quarto, assim, um rato, uma barata, um monte de formiga. É algo super, né, super comum. Limpa. Então, a intenção deles mudarem pra um apartamento foi mais assim, putz, acho que a Mari vai ficar um pouquinho mais não chocar feliz tanto. se a gente tiver um lugar um pouco menos sujo, digamos. E o esquema de apartamentos aqui, assim, né, no caso, pra quem vem de fora, né, pra expatriados principalmente, é mais fácil você alugar um apartamento mobiliado do que pensar em correr atrás de um apartamento sem mobília ou de uma casa e correr atrás de tudo, assim, né? No nosso caso, que a gente não veio com mudança, com container, com contrato de empresa e etc, né? É muito mais fácil ir para um apartamento mobiliado. E aqui a maioria dos contratos para apartamento mobiliado, eles pedem 1 ano de aluguel antecipado. Quê? Pois é. É algo que ninguém tem esse dinheiro e você fala assim, mano, como assim? Existem casos das pessoas pedirem 2 anos até. É bem absurdo pra gente, assim. E é algo normal. Eu não sei dizer o porquê, a gente já chegou a questionar, mas nunca conseguimos encontrar a razão. A gente acha que talvez seja mais porque realmente tem gente que acaba não pagando e ficando mais enrolando e tal, então eles não gostam muito, já tem uma pré-ocorrência desse tipo de coisa e eles meio que pra se precavirem não aceitam. Mas você acha, né? Você tem que procurar bem e tem alguns lugares que aceitam você alugar, sei lá, pagar 3 meses. Pagar 1 mês só, assim, mês a mês é quase impossível. Mas 3 a 6 meses ainda dá pra encontrar. No nosso caso, esse primeiro apartamento, vocês conseguiram por 6 meses, se eu não me engano, né? Exato. Que já é uma paulada, né? Pra quem tá começando um negócio, pra quem tá chegando no país, né? Já chega ajoelhado, praticamente. Sim. Sem dúvida. Exatamente. É bem difícil. Não é muito simples de fazer acontecer. E ainda mais porque o aluguel aqui não é tão barato também. Então, não ajuda. Esse começo aí pra você desenvolver algo, né? Desenvolver uma empresa com os seus amigos. Os seus amigos, eles eram brasileiros, só pra começar? Não, na verdade, eu sou o único brasileiro. Tem mais 2, um deles é australiano e o outro é indonésio. Mas de outra região. Legal, vocês tinham alguém local, então, pelo menos pra introduzir. Exato, Se a gente não tivesse, ia ser um complicômetro bem maior mesmo. Aqui só pode abrir empresa quem é local. Você não pode, como estrangeiro, ter uma empresa inteiramente no seu nome. Eu nem sei muito bem a burocracia, mas tem alguns estrangeiros que, sei lá, uma empresa estrangeira tem 99% da atuação na Indonésia, mas 1%, alguma coisa pelo menos tem que ser de um indonésio. Sim, então tem bastante isso. Tem que ter uma porcentagem local. Eles não abrem nada que seja 100% estrangeiro. Até empresas multinacionais tem parte do nome que tem que ter um stakeholder, né, no caso que seja indonésio. E o processo de visto pra isso, tanto pra você, Cauê, quanto pra você, Mari, como é que foi? Pois é, então, pra chegar, como a gente comentou, a gente não tinha nada, né? A gente tinha só uma ideia e um pontapé inicial aí. Então, a gente não tinha como ter visto. Tanto eu quanto a Mari viemos com visto de turista. O brasileiro pode entrar na Indonésia por 30 dias, com a possibilidade de pegar um outro visto que chama Visa on Arrival, pra você estender dentro do país por mais 1 mês. E aí você fica por 60 dias. Ou você tem que sair do país e voltar. No começo, era o que a gente tinha que fazer, porque
a minha empresa não tinha porte para poder, por lei, trazer e patrocinar o visto de negócio de um estrangeiro. Então a gente teve que esperar isso tudo acontecer. E depois que eu cheguei e comecei a fazer esse trâmite, a Mari veio também e ela já foi atrás de emprego, né? E aí você não demorou muito para conseguir. Na verdade, assim, além desse visto de turista, no caso, para quem vem para cá a princípio a trabalho, começando como uma consultoria, algo do tipo, existe a possibilidade de você solicitar um business visa, que te dá acesso a estar aqui no país por 6 meses, com saídas a cada 2, pelo menos para validar o visto. Não, então, você renova o visto a cada 2 meses. Mas ele é válido por 6 meses. Por 6 meses, exato. Isso. Então... Mas ele é mais um visto para reuniões, ele não é um visto de trabalho, né? Exatamente. Então, quando a empresa ainda estava na ideia, né, fora do papel 100%, eles até conseguiram esse business visa para fazer a coisa andar. E quando eu cheguei, como eles ainda não tinham porte suficiente para poder, né, dar o visto de trabalho pro Cauê, eu cheguei também como turista. Óbvio que, assim, não é a coisa certa você entrar num país como turista e querer um emprego, mas eu fui buscando contatos pelo LinkedIn e conectando com pessoas que trabalhavam na mesma área que eu. Comecei no Brasil, mas foi efetivado mesmo a minha busca quando eu cheguei aqui. 2 meses depois eu já tinha entrevistas marcadas e uma delas acabou que deu pro trabalho que eu tenho hoje em dia, assim. Então, quando o meu trabalho foi confirmado, aí a empresa correu atrás do visto de trabalho. Então, aqui para você trabalhar, o seu visto de trabalho depende totalmente da sua empresa. Então, aí a empresa correu atrás de tudo e as coisas foram legalizadas. Trabalho na DHL, eu trabalho com logística, eu faço mais a parte de entrega de containers e isso de coisas maiores, assim, de empresa para empresa mesmo. Uma coisa que vocês não falaram até agora e que eu tô curioso aqui é a questão do idioma, porque eu posso estar viajando, mas na Indonésia se fala indonésio, certo? Ya, di sini kami bicara bahasa Indonesia. Benar, pá. Caramba, pronto. Meu Toma Deus. aí. O nome é Bahasa Indonésia, que na verdade Bahasa significa língua, então é a língua indonésia em indonésio, e ela vem majoritariamente do malaio. Na verdade, a língua da Malásia é a base da língua da Indonésia. Pelo que a gente meio que deu uma olhada e ouviu até aqui, é porque a Indonésia é um arquipélago com milhares de ilhas, né? Tem muita ilha aqui. Tem mais de 700 dialetos, idiomas locais, regionais. Esse ato de trazer a língua da Malásia para cá como base, é lógico que tem influências de várias outras línguas, foi uma iniciativa para tentar unificar o país e colocar uma língua só para a Indonésia, né? É uma língua simples, uma língua que gramaticamente ela é bem tranquila, mas como se você dissesse assim, eu comer hoje, eu jantar amanhã. Você não conjuga muito verbo, você não conjuga verbo, você só adiciona o tempo verbal através de uma palavra a mais, por exemplo, assim. Porém, a complicação é que as palavras não são parecidas com nada, assim. Na verdade, pra mim, particularmente, o difícil foi gravar as palavras, né? Tem algumas que são exatamente, que vêm do português, então, por exemplo, né, bola, boneca, sapato, greja, que é igreja, media, que é mesa. Tem algumas coisas que são muito idênticas, porque também teve influência de portugueses aqui. Grande parte da língua que veio de influência holandesa, além do malaio e outras línguas. Os holandeses colonizaram a Indonésia por vários anos. Muito tempo. Então, assim, pra mim, o problema maior de aprender o indonésio era ter que lembrar das palavras, gravar na cabeça o nome delas, o que elas eram e etc. Eu gosto muito de línguas, sempre gostei, assim, e tive uma certa facilidade. Eu sei que o Fabrício também fala diversas línguas, né? Estudei indonésio, inclusive. Que legal. Olha só, vamos conversar. Eu peguei até que rápido um começo, mas aí, digamos que eu estudei sozinho aí um período, só que eu bati num limite ali que, como eu não usava tanto no dia a dia, porque eu acabava usando mais o inglês, principalmente no começo, eu travei um tanto. Então eu acabei indo atrás de um curso de uma universidade local que tem Bahasa para estrangeiros e estudei por cerca de 1 ano lá, vai e vem, assim, digamos. Então isso foi o que me deu a minha base mais forte para entender a gramática, entender como escrever e ler propriamente. E hoje em dia eu falo fluentemente, é lógico que tem diferentes níveis de fluência, né, mas eu não digamos que pro que eu preciso no dia a dia eu não travo mais, entendeu? Que legal, cara. Foi uma coisa bem divertida, porque como eu falei, uma das minhas melhores amigas da vida, ela é da Indonésia, e aí pegando, né, ela me falava que como era fácil a língua e tudo mais, como vocês falaram aí que você não conjuga muitas coisas, o plural que tinha uma coisa, né, que você faz 2 vezes a palavra às vezes. Exato. Pois é. Então, sei lá, fala pães, pão, alguma coisa assim. Pessoa é orang. Se você fala pessoas, é orang, por exemplo. É tipo isso. É muito divertido. Eu comecei até a estudar a língua no começo, mas eu lembro pouquíssima coisa, porque eu estudei por, vamos dizer, 1 mês e pouco, e aí comecei a ter outras coisas, e aí eu tava mais focado em
em outra língua, acho que na época era o grego, que eu tava mais focado. Que legal. E aí começou a acumular, eu falei, deixa quieto por enquanto, talvez um dia eu volto, mas eu tenho o livro, tá aqui em casa, inclusive, meu livro de indonésio, da Simil. Se quiser vir treinar, vem pra cá, você fica aqui em casa. Bacana. Tá convidado. O que eu lembro agora é o Apacabar, como você tá. Sim. Como vai? Apacabar. Inclusive, seria What's News em inglês. Tem algo muito interessante sobre o Apacabar, na verdade, que no Brasil, né, a gente faz, assim, as nossas conversas de elevador, né, quando você não conhece alguém que você fala, nossa, e aí, o tempo tá bonito hoje, né, olha a chuva, etc. Esse é o nosso... O small talk, né? A conversa fiada. E aqui a conversa fiada é assim, oi, pra onde você vai? Da onde você tá vindo? O que você vai fazer agora? Que eles usam muito o Apacabar, oi, Apacabar, Darimana, Kemana. E no começo você fica assim, cara, mas que pessoa curiosa, por que ela quer saber de onde eu tô vindo, pra onde eu vou? O que minha vida tem a ver com ela, sabe? É intrusivo, você fica meio, mas pergunta assim pra você no almoço, você vai comer o que hoje? O que você comeu? Aí você fica assim, mas o que interessa, né? E aí você percebe que é uma diferença cultural, é só o que eles fazem, o jeito deles falarem mesmo é esse, deles mostrarem interesse em você, digamos. E a resposta não precisa ser a sua resposta, comi um frango com um vegetal, com não sei o que. Não, comi, tava bom. Comi ali embaixo, enfim, é realmente uma conversa fiada, assim. Acho que eu prefiro essa conversa fiada do que a conversa fiada sobre o tempo, sabia? É verdade. Acho que eu vou começar a adotar. Chegar em São Paulo no elevador, né, Gabs? No elevador da Kaelon lá, o que você comeu hoje? Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, gente, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que eu acho que ele ainda não foi para a Indonésia, mas aparentemente já consumiu um pouco da cultura. Fala aí, Fabrício. Não só da cultura, né, como da comida também, porque essa amiga, ela cozinhava pra gente bastante, era delicioso. Geralmente é uma coisa, né, era arroz, frango, bastante pimenta, mas, bom, os pontos que eu queria trazer hoje aqui da Indonésia, né, dois tristes, na verdade, mas o segundo leva a uma coisa bem interessante. O primeiro foi uma coisa que eu aprendi através dessa minha amiga, que quando teve o tsunami lá na Indonésia, né, eu acho que vocês já estavam por aí, na verdade, né, no final de 2018. Esse em Sulawesi. O que ficou famoso pra mim, através dessa minha amiga, através de notícias também, foi de uma banda que aparentemente eles eram famosos na Indonésia, que é a banda Seventeen, que eles estavam tendo um show durante o tsunami num resort lá na Indonésia, e aí o tsunami pegou e morreu quase todos da banda, só um sobreviveu. E aí, se vocês quiserem, né, ouvir um pouco de música indonésia, fica aí, é uma banda de pop rock chamada Seventeen, né, o número 17 em inglês. Uma dica triste, né, mas cultural aí de música indonésia. E a outra foi um outro evento também de desastre natural que aconteceu, esse muito, muito mais antigo, lá no final do século XIX, que foi a explosão do Krakatoa, o vulcão Krakatoa, que fica na Indonésia, pra quem não sabe. E a coisa, né, essa é uma coisa triste, morreram milhares de pessoas perto ali de onde ocorreu a explosão. Foi uma explosão, uma das maiores, se não a maior que já registrada no mundo, se não me engano, que também criou tsunami e tudo mais. E outra coisa que ela criou foi uma nuvem de poeira, de cinzas na atmosfera, que chegou inclusive na Europa. E por que eu tô falando disso? Porque quem tava lá na Europa, quem tava na Suíça, na verdade, tentando passar uma férias de verão, era o pessoal, né? Lord Byron, Mary Shelley, essa galera ricos, alta sociedade, elite europeia de escritores, que queria passar o verão na Suíça, lá perto de um lago, na casa do Lord Byron, e por causa dessa explosão do Krakatoa que aconteceu na Indonésia, esse ano não teve verão na Europa, causou fome, inclusive na Irlanda e alguns lugares, e na Suíça, eles que eram mais de uma elite, estavam ali para passar o verão, não teve verão, então eles ficaram meio que trancafiados numa casa, e aí que surgiu a Mary Shelley, ela escreveu o livro do Frankenstein, que tava um clima um pouco mais depressivo, né, eles foram esperando passar um verão feliz de sol, e não teve nada, ela escreveu o livro do Frankenstein, o Lord Byron escreveu algo que foi uma base pro Bram Stoker criar histórias de vampiro no futuro. Então, uma coisa curiosa, né? Que é ligada à Indonésia, mas que causou algo no mundo inteiro, algo cultural no mundo inteiro. E eu queria agora perguntar o lado feliz, né? Aí pra Mari, tanto da comida indonésia, quanto das coisas legais, o que vocês gostam de fazer por aí, o que vocês têm pra recomendar de coisas culturais também. Jakarta não é uma cidade que é particularmente turística. Geralmente, estrangeiros que vêm pra cá vêm mais a trabalho, mas tem o que fazer também. Existem
alguns pontos turísticos interessantes. Agora, para você ter uma ideia, um ponto interessante é que quando a gente chegou aqui e foi procurar qual era o ponto principal turístico da cidade, o número 1 no TripAdvisor era um shopping. Então, para você ver quão turística a cidade é. É São Paulo, então. Pois é. Total. Mas tem um lugar aqui em Jakarta que chama-se Taman Mini, que significa meio que mini parque, que é bem interessante porque ele tem várias estruturas de várias ilhas e povoados diferentes da Indonésia num lugar só. Então ele fala um pouco da cultura de Sumatra, de Bali, de diferentes lugares daqui, e você consegue ver um pouquinho do que é cada canto na Indonésia. Na verdade, quando você abre o mapa do parque, ele tem uns lagos e o mapa em si, ele meio que faz o desenho das ilhas principais da Indonésia. Uhum. E como a cultura do país é tão diversa, né, por ser um arquipélago, cada ilha, cada região tem um jeito diferente de construir uma casa, tem uma comida com tempero diferente. Então você vai nesse parque meio que te dá um gostinho, assim, de como são as ilhas que você nunca foi, pra entender um pouco da cultura, da história deles, né? É bem bacana. E talvez outra dica aqui em Jakarta também, você pode ir pra um lugar que chama-se Thousand Islands, ou Pulau Seribu, que é em Bahasa, que são ilhas logo ao norte de Jakarta. Você consegue pegar ali do porto, mesmo das docas do porto de Jakarta, e subir e passar 1, 2, 3 dias lá. E são ilhas que não tão distantes de uma cidade como Jakarta, são impressionantemente limpas, principalmente as ilhas mais distantes, né? Não as que são logo próximas a Jakarta. Mais distantes, assim, 1h30 de barco. 1h30, 2 horas. Elas têm uma água cristalina, dá pra fazer snorkeling e tal. É bem legal. Mas tirando Jakarta, tem Bali, provavelmente o destino mais famoso da Indonésia, com certeza. E tem outras ilhas diversas. Tem Kalimantan, dá pra fazer passeio com os orangotangos. Visitar os orangotangos, conhecer, né? E aqui mesmo na ilha de Java, que é onde fica Jakarta, tem também outras cidades muito conhecidas e culturais, que uma delas é Yogyakarta, que tem templos, inclusive, que são hoje em dia parte da Unesco, são patrimônio histórico da Unesco. E tem também, aqui mesmo na ilha, tem um vulcão que se chama Bromo, e é um vulcão muito legal de visitar, escalar, ver o sol nascer, e você sobe lá em cima e você ainda sente a quentura do ar, assim, o vapor saindo do vulcão. É um vulcão ativo ainda, né? Caramba! E a galera de boa, vamos lá, dar uma olhadinha no vulcão. Pois Ele está ativo, porém ainda está dormindo, né? Mas é que nem o Krakatoa, nunca se sabe quando eles vão acordar. Então, inclusive essa madrugada diz que teve terremoto, mas a gente não sentiu nada. Então... Já que vocês puxaram isso, como é que foi isso daí? Bom, terremoto, vocês têm terremoto frequentemente? Como é que foi o tsunami? Então, começando pelo tsunami, na verdade, quando o Fabrício estava comentando, né, falando das histórias que aconteceram por aqui, o que você falou da banda Seventeen foi mais próximo de Jakarta, foi em Cilegon, e realmente foi muito triste, mas teve um outro tsunami também no mesmo ano, que aconteceu em Sulawesi, como parte do time de voluntários da minha empresa. Na verdade, a gente trabalha no lado humanitário e sustentável, então quando tem um desastre natural, as Nações Unidas chamam o nosso pessoal do voluntariado para auxiliar no despacho de mercadoria internacional. Então eu tive a tristeza de poder ver bem de perto um dos tsunamis que aconteceu aqui, né, que foi em Palu, em Sulawesi, e a gente tava lá auxiliando na entrada de mercadoria internacional e levando para as pessoas e vendo, cheguei a ver, né, que a cidade foi por água abaixo, assim, é algo muito triste, você vê as pessoas perdendo tudo do dia pra noite, assim, é algo impressionante. Mas é muito legal poder ver que tanto o governo da Indonésia quanto as pessoas que permanecem acabam auxiliando muito, né, até governos internacionais, no caso, que era o que eu tinha acesso, e putz, é algo assim que, infelizmente, a Indonésia está no círculo de fogo, então acontecem demais tsunamis e terremotos por aqui, mas vida que segue. Aqui em Jakarta acontece também. A gente já passou por terremotos aqui em Jakarta, acho que 3 vezes até agora que a gente tenha sentido. Foi até engraçado que a primeira vez que a gente passou por um terremoto aqui, a gente estava no prédio, a gente morava no 33º andar. 33º? Pois é. E com isso é lógico que você sente muito mais um terremoto quando você tá em andares altos, né? Porque o prédio, ele é feito pra resistir, mas isso significa que ele balança. Foi engraçado, porque eu nunca tinha parado pra pensar que tinha terremoto na Indonésia. Eu lembrava... Que poderia acontecer, né? Na verdade, a gente nunca se ligou disso. Sabia, mas não lembrava, né? Não tava sempre lembrando disso. Tava de noite, eu tava deitado na cama, assim, de bruço, acho que mexendo no celular, fazendo alguma coisa, e eu comecei a me sentir muito tonto. E eu falei, nossa, o que aconteceu que eu tô super tonto? Aí sabe quando você fecha o olho pra tentar ver se passa? E aí eu abri o olho e não passou. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Gente. E daí nessa eu vi a Mari vindo do corredor, assim, na minha direção, e falando, você tá sentindo isso? Aí quando ela falou isso, eu falei, nossa, não sou só eu, tem alguma coisa muito errada aqui.
Ela vindo, tipo, o Thriller, Michael Jackson, assim, toda chacoalhando. Você vai andando torto, assim. A gente tinha tomado vinho, uma taça, né? Eu falei, não é possível que eu tô bêbada com uma taça de vinho. E a sensação no prédio muito alto é que parece um viking, assim, passar por um terremoto. Então, não é um treme-treme, né? Pra gente, pelo menos, foi parecia um barco viking, balançava, assim, de um lado pro outro. Você realmente sente que vai, assim, o prédio inteiro tá indo pra frente e pra trás, assim, é muito louco. Nessa época, minha mãe tinha acabado de chegar pra visitar, era os primeiros dias dela aqui na Indonésia, e quando começou a rolar o terremoto, a gente meio que não sabia o que era ainda. E é engraçado, porque por mais que a gente soubesse que existia isso aqui, na hora, até a gente sair do prédio, a gente não se tocou o que era. A gente só falou, tem alguma coisa muito errada aqui, a gente precisa ir embora. Nós dois, o amigo australiano, minha sogra e minha irmã. É verdade. Descemos 33 andares de escada. Eu vi que tava acontecendo, eu falei ainda, vambora, vamos descer e tal. E a minha mãe, deixa eu só pegar meu casaco, alguma coisa. Eu falei, mãe, vamos embora daqui. Só que aí, coitada, ela desceu toda assustada, rezando a 32 andares de escada, porque a gente não ia descer de elevador. Mas deu tudo certo, não era no final nada perigoso. A gente foi ler depois que os prédios estão preparados mesmo, enfim. O pessoal da Indonésia continuou sentado tomando um café, né? Provavelmente. Não, muita gente fala assim, normal, daqui a pouco passa, tá tudo certo. E tem isso, o pessoal da Indonésia é um povo muito calmo, muito tranquilo. Então, essa de sentar pra tomar um café, eles adoram uma conversa. Até trabalhando com indonésios, o mais comum é você primeiro fazer amizade, contar da sua vida um pouco, pra depois conseguir fechar um negócio, né, digamos assim. Tudo é baseado nas conexões, nos relacionamentos e em como você trata o próximo e tal. É tudo bem assim. Que é uma cultura meio que asiática no geral, na verdade, né? E vocês conseguiram fazer amigos indonésios? Como é que é o seu círculo social por aí? Nós temos amigos indonésios, não é a maioria. Acho que a maioria das pessoas que acaba saindo do país se relaciona com outras pessoas que fizeram o mesmo, né? Que também estão de fora, porque a galera local meio que já tem o seu próprio círculo e tal. Mas a gente tem alguns amigos que a gente já foi, inclusive, na casa de algumas pessoas e tal. Mas os nossos amigos com quem nos relacionamos sempre são de fora. Tem brasileiros e tem pessoas de outros lugares. Uma coisa que eu tava lembrando aqui, a Indonésia não é um país que tem nenhum tipo de influência cultural no Brasil, né? A gente escuta falar muito pouco sobre a Indonésia no geral, mas uma coisa que vira e mexe a gente escuta falar e que até aconteceu há um tempo atrás, acho que não sei quanto tempo foi com um brasileiro, né? A Indonésia tem uma questão muito forte com relação à guerra a drogas, né? Como é que era o nome do cara? Marcos, alguma coisa? Um cara que foi condenado à morte aí e tal, né? E eu queria entender como que isso influencia no dia a dia e se vocês percebem alguma coisa culturalmente falando, porque vocês falaram que Jakarta é tipo São Paulo, mas mais seguro. Se você sair em São Paulo à noite, dependendo do lugar onde você tá, é comum você ver pessoas consumindo algum tipo de coisa, ou pelo menos você perceber que tá rolando alguma coisa. Como que é isso aí? Você, mesmo com relação ao consumo de álcool, como é que é essa questão aí, gente? Eu não tenho dados pra dizer e até hoje não consegui achar uma informação precisa com relação a isso, mas eu creio que a falta da presença de drogas e a redução bem grande do consumo de álcool com relação a outros países do Ocidente tem uma parte, sim, significante no fato daqui ser um país mais calmo, mais tranquilo e mais seguro. Como eu disse, eu não tenho certeza de como justificar isso, mas é porque é gritante a diferença realmente do você ver a segurança comparada entre o Brasil e a Indonésia, por exemplo, e quando você compara outros fatores com relação à sociedade ter uma disparidade tão grande de classes sociais que os dois países têm em comum, é muito difícil de justificar de outra forma, porque uma das questões é religião, porque por mais que aqui a religião, como a gente falou, seja islamismo principal, aqui e o Sudeste Asiático como um todo, eles acabam sempre pegando um pouco das culturas locais, então a religião ela é islâmica, mas eles têm sempre, quando você fala com os locais, eles têm umas crenças de espírito, alguma coisa do budismo, alguma coisa, é uma mistura um pouco, né, assim. Tem bastante o karma, independente da religião. Então acho que isso tem um papel aí, provavelmente o consumo baixo de álcool e drogas também. Então você não vê realmente, assim, pessoas... O trânsito é um caos, muito mais caótico do que no Brasil, e você não vê, assim, brigas de trânsito como se vê no Brasil, ou acidentes de trânsito como se vê no Brasil. Isso vale para os outros lados do dia a dia também. Então, a gente, como estrangeiro, consome álcool, não é proibido, o álcool é liberado, você acha no mercado e tal, e em bares, enfim, mas você não vê, por mais que não seja proibido tomar uma cerveja na rua, você não vê nunca, praticamente, alguém fazendo isso. Em Bali ainda se vê, porque é uma cultura mais de turismo, mas aqui não. E quanto às drogas, o país, sim, em
entrada de droga é pena de morte na certa, encontrar droga é pena de morte na certa. É muito complicado porque lidar com autoridades aqui não é algo tão simples e não é preto no branco, sabe? É assim, se o cara, talvez eu esteja exagerando, mas se a pessoa olhar pra tua cara e falar, putz, não fui com a cara dela, ele pode dar pra você a lei que ele quiser e falar o que ele quiser e você vai ter que cumprir. Então... não é bem assim ao pé da letra, mas de certa forma faz sentido isso que você falou. Aí você depende muito daquele oficial que tá lidando com você, até mais do que da lei como um todo, entendeu? Considerando assim, só pra dar um exemplo, né, como o Cauê comentou do trânsito, uma vez eu tava dirigindo um carro e uma moto veio e bateu na lateral do meu carro. Então eu parei o carro, né, pra poder conversar com o motorista, etc. E antes de eu falar qualquer coisa com o motorista, já tinha juntado muita gente em volta e todas as pessoas que estavam em volta estavam contando a história do que aconteceu. Então, tipo, todo mundo falando assim, olha, o motoqueiro entrou e bateu no carro da menina, a menina parou. Ah, mas então foi culpa do motoqueiro. Ah, não, mas ele tá bem? Não, mas ela saiu do carro. Eles contaram toda a história sem eu ter que falar nada, sem o motorista ter que falar nada, e eles chegaram à conclusão de que o motorista da moto estava errado. E aí que eu fui falar, você tá bem, né? Tipo, tá tudo bem? E imagina, né? Uma gringa, pra eles eu não falava a língua deles, e eu cheguei perguntando se o cara tava bem em indonésio, e ele ficou super surpreso. E no final, assim, a história se resolveu que ele queria que eu pagasse a moto dele, eu falei que eu queria que ele pagasse meu carro. Quando eu falei que o carro era da empresa, ele meio que ficou mais com medo, assim, né? mais na defensiva. E a resposta final dele pra mim foi assim, ah, não, então meu tornozelo tá doendo, eu preciso de uma massagem. Você me paga uma massagem que tá tudo certo. Então, assim, se você fosse pra polícia pra tentar fazer um BO, etc., talvez isso nem existe aqui. Eu não sei te dizer que situação que daria o final da histótória. Não, vai saber que essa é a lei, né? Você bateu em um carro, você ganha uma massagem. Né? Paga massagem. Mas mas assim, é bem tudo isso, se você não resolve na conversa. A Você maior não parte conta das muito vezes. com autoridades. Como existe muita corrupção aqui também, assim, em todos os níveis, porque no Brasil a corrupção ainda meio que já se desenvolveu. Antigamente você via frequentemente aquele policial que queria pegar o dinheiro da multa, aquela coisa assim. Hoje em dia é menos, né? E a corrupção se desenvolveu pra uma coisa mais geral, né? Na política, nos cargos altos e tal. Por mais que ela exista em todas as camadas. Aqui ela existe assim, à torta direita. Então as pessoas já estão acostumadas que você quer resolver, resolve na hora. Você e a pessoa que tá acontecendo ali. E é isso. Nunca ouvi falar de alguém que falou assim, aconteceu uma coisa séria, vamos chamar a polícia aqui, entendeu? Vamos falar sobre dinheiro. Eu queria saber como é a questão do custo de vida em Jakarta, se é caro pra morar. Vocês já falaram que tem uma questão meio complicada aí de aluguel e tal, mas além de morar também questão de custo de vida no dia a dia mesmo, pra comprar comida de casa, sair pra comer, sair pra se divertir. Como que é essa questão aí? Então, primeiro, como a gente já falou, né, tem uma diferença muito grande entre classe alta e classe baixa na Indonésia. Eu diria que os expatriados, na maioria das vezes, são a classe média. Então, você consegue muito bem viver com pouco. Você consegue comprar um prato na rua, um arroz com frango com vegetais por R$5, e você consegue gastar R$30 num restaurante dentro de um shopping, ou você consegue gastar R$100 num restaurante que você vai comer à vontade e voltar pra casa com dor de barriga de tanto que você comeu. A comida é uma das coisas baratas aqui na Indonésia. Tem essa diferença, assim, muito grande do que você vai buscar, né? Em relação a transporte, eu diria que aqui o transporte público e táxi é muito acessível. Então, um táxi que seria do aeroporto até a nossa casa, 35 quilômetros, são 200 mil rúpias, isso dá... uns R$70 hoje em dia, alguma coisa assim, uns R$70 para andar 35 quilômetros, e é algo que demora 1 hora ou 2 se tiver trânsito. Transporte, assim, táxi é muito barato. Aqui eles usam muito mototáxi, então tem aplicativos na Ásia em geral, mas a Indonésia é um dos países que tem, acho que o maior deles, o Gojek. Eu diria que é o principal transporte, que é o coletivo, o mototáxi. E o mototáxi você pega por R$1 pra andar, assim, 15 minutos. É muito barato. Você pede pelo aplicativo, super prático, super fácil. Mas, por outro lado, pra você comprar um carro, você gasta milhões. Então... Milhões, assim, porque aqui tudo, um salário... Porque todo mundo é milionário, então um salário mínimo é até quase 4 milhões na Indonésia, em rupias. Que seria R$1.500, mais ou menos. Tá bom.
É melhor que o salário mínimo do Brasil, hoje em dia. E no caso, assim, isso é um salário mínimo e normalmente um expatriado que veio pra cá com um pacote de empresa e etc, ele vai ganhar pelo menos 10 vezes isso, ou talvez até mais. Pra vocês terem uma ideia, assim, da diferença, né? Tem gente que vive com o salário mínimo e o nosso apartamento, por exemplo, o valor mensal são quase 2 salários mínimos. Então é uma coisa mais parecida com uma distância, assim, mais parecida com a do Brasil do que seria na Europa, assim, que a distância entre o salário mínimo e um sênior é bem menor. Sem dúvida. É bem isso mesmo. A disparidade de salários é bem maior. Como a Mari falou, volta e meia você vê pessoas de fora ganhando 10 vezes mais. E fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa é mais difícil de ser tão diferente o salário, mas tem diferença. Mesmo pra mesma função, o salário das pessoas locais é bem mais baixo do que as pessoas de fora. Que é uma coisa triste até, né? Não faz muito sentido, mas... Acho que outra coisa que vale comentar em relação ao dinheiro é plano de celular, que isso acho que é fácil de comparar, né? Aqui, por exemplo, a gente paga R$30, mais ou menos, num plano de celular que te dá 10 GB de internet por mês. 4G pega super bem, não tem limite de velocidade, nada. Enfim, é bem barato. A internet não vai acabar nunca. No Brasil, a última vez que a gente foi, eu acho que eu paguei R$50. E você só podia usar Facebook e WhatsApp. Então, no geral, isso é bom. Como a Mari falou, moradia não é tão barato. Um AP de 1,5 quarto que a gente tem aqui. 75 metros quadrados. Por aí. O tamanho até que é bom, mas é um quarto só. E o meio que eu digo é um escritóriozinho que acabou virando o quarto do nosso filho, que nasceu recentemente, tá fazendo 6 meses. Pra nós 3 só, esse apartamento, a gente paga quase que uns R$3.000, 2.700, alguma coisa assim. Por mês. Então não é barato também, considerando o salário mínimo e tudo que é aqui, né? É um preço quase de São Paulo, eu diria até. Talvez um pouco menor. Gabs, o que você acha? Talvez um pouquinho menor mesmo, mas parecido, bem parecido. Então vocês têm um filho indonésio. Olha aí. Pois é. Temos um filho indonésio com produtos brasileiros. E como que foi essa parte aí do parto e tudo mais? Esse foi interessante, a gente foi bastante atrás pra descobrir, né? A gente falou com muita gente, porque a gente ficou naquela dúvida de será que rola ter um filho aqui e tal. A Mari foi pesquisar com vários grupos de pessoas que tiveram filho aqui ou que tiveram tratamentos no hospital que a gente queria ir, né? Eu diria que em termos de saúde aqui na Indonésia é parecido com o Brasil. Tem hospitais muito bons e tem hospitais mais ou menos. A questão de saúde pública deixa um pouco a desejar. Não tem um plano, eles estão começando agora recentemente, até bem recente, um plano mais parecido com o do SUS, mas até um pouco mais discordado isso que o Mário falou, que não é igual ao Brasil. Acho que o Brasil tá mais à frente em termos de saúde. Até porque o problema daqui tem hospitais super bons e tem médicos bons, mas é o que a gente tá falando de uma perspectiva de quem tem acesso a isso. Sim, mas se você seguro, não tem saúde e tudo mais. Se você não tem seguro de saúde bom ou não tem grana pra pagar, os hospitais públicos e os hospitais até privados no geral não são equiparáveis, eu acho, a qualidade de saúde no Brasil. Inclusive porque aqui não pode, teoricamente, eles não deixam profissionais da saúde atuarem se não forem locais. Tem profissionais que vieram de fora, mas eles meio que pegaram nacionalidade indonésia ou alguma coisa assim. Você não tem essa troca de conhecimento aberta com fora da Indonésia. Então isso acaba gerando um problema, né? Mas, resumindo, ter um neném aqui, passar os 9 meses grávida com consultas e o parto em si foi melhor do que eu imaginava. Foi tudo certo, assim. No hospital em si, o médico nosso falava inglês, mas o resto da equipe era só em indonésio. Então, os 4 primeiros dias de vida do nosso filho, ele recebeu uma imersão, assim, de indonésio, que eu espero que ainda esteja no fundinho do cérebro dele. Eu diria que a experiência foi ótima, mas isso dá papo pra outro episódio, com certeza. Bom, pessoal, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu quero que vocês contem histórias engraçadas, bizarras, gafes, micos, coisas que vocês passaram, que vocês podem contar. Você já teve a história do motoqueiro, o que mais vocês têm pra gente? Acho que, eu vou começar então com uma história que tem a ver com a massagem do motoqueiro. Foi você que fez a massagem no final. Pois no caso foi antes. A cultura de massagem é muito grande aqui, né? É muito fácil você ter acesso à casa de massagem, as pessoas, inclusive nesse mesmo aplicativo que é conhecido aqui pra você pedir mototáxi, você consegue pedir uma massagista pra vir até a tua casa e custa, sei lá, cerca de 30 e poucos reais, a pessoa faz 1 hora de massagem e vai embora. Então é super conveniente. E desde o começo eu usei esse serviço. Eu chamava a massagista lá no pensionato que eu tava morando e aí uma vez eu chamei uma menina, ela fez a massagem, eu achei super gostosa e falei, puxa, você pode me dar o seu cartão? Não a menina,
Sim, a massagem. Era iFood isso daí? iFood de massagem? É, tipo isso. isso. É um iFood de massagem. Só que você não come nada no final. A massagem foi super boa, tal. Eu pedi pra ela o cartão. Falei, você tem o seu cartão? Porque depois no aplicativo, nessa época, hoje em dia ainda dá pra você colocar como favorito a massagista, mas não tinha essa função. Então eu meio que ia depender da sorte de eu pegar ela de novo. Aí eu pedi o cartão dela de contato, ela me deu um cartão, e no cartão tava escrito Melayani e massagem, umas listas de coisas que ela fazia. Dali pra frente, chamei ela mais umas 3, 4 vezes, acho, e eu sempre falava pelo WhatsApp com ela, e quando ela chegava e tal, eu agradecia, obrigado Melayani e tal, e no final eu fui descobrir que Melayani é serviços em Barraça. Então, esse era o serviço que eu tava chamando ela de serviço o tempo inteiro, mas eu não sabia. É a dona serviços. Até eu chegar, né? Ficou um tempo, chama Melayani, não sei o quê. Depois que a gente foi se ligar que essa palavra não era o nome dela. Exato. A Mari tem uma história muito boa também, do começo, quando ela tava ainda sem emprego aqui. Muita coisa tem a ver com a língua, os perrengues que a gente passa por aqui, viu? Logo que eu cheguei a ser figurante de alguns filmes aqui na Indonésia. Oi? Eu virei famosa. Tô me entrevistando uma estrela, então. Olha aí, meu. Pois é, ela tem um filme, inclusive esse que ela vai comentar tá no Netflix até. Daqui, né? Não sei se tá em outros lugares. Não sei se tá aqui no da Indonésia, tá. Mas enfim, aqui eu tinha um amigo da França, que ele era já ator por aqui e tudo mais, e ele um dia me falou assim, Mari, a gente tá precisando de figurante pra um filme, não sei o que, você não quer ganhar uma graninha? E eu falei, pô, vamos lá, né? Eu tava aqui ainda buscando alguma coisa e tudo mais, com os dias um pouco mais livres, aí eu fui. E aí, num desses filmes, a pessoa que veio, né, o diretor veio explicar a cena, então a gente tava dentro de um hospital, tinha uma moça na maca, uma mãe na maca, e a criança que ia entrar no quarto e ia tentar conversar com a mãe e tudo mais, e eu era uma enfermeira. Então, meu papel era simplesmente segurar a criança. É porque era uma cena triste, né? A mãe tava meio que no leito de morte, alguma coisa assim, e a criança queria falar com a mãe e tal. Exatamente. E o meu papel era simplesmente segurar a criança e tipo, putz, né, com aquela carinha assim, nossa, você não pode chegar perto da sua mãe. Só. Aí, beleza. Cena, ação, começa a cena e tal, aí a criança entra, no que eu seguro a criança, ela começa a chamar. Ela começa a chamar e ela fica assim, bunda! Bunda! Umas 3, 4 vezes, e eu tentando ficar séria e triste, querendo rir, e eu, né, nossa, que triste, não sei o que. E aí, eu já sabia, mas eu não me toquei na hora que era isso que ela ia dizer. Aqui na Indonésia, bunda significa mãe. Não, então... você tá brincando agora. É verdade. Tô falando sério. É uma forma carinhosa de chamar a mãe. Meu Deus. Tem até uma frase que eu construí pra minha mãe, que eu falei pra ela quando eu fui ensinar a Indonésio pra ela, que é uma frase... Pode falar besteira? Vou falar besteira. Se quiserem cortar, fiquem à vontade. Mas não é besteira, porque eu tô falando em indonésio, então em indonésio tem um significado real. Se eu for falar a frase, uma das formas de eu falar a frase, a porta da minha mãe, seria Pintu Bundaku. Caramba. Pintu Bundaku. Então seria tipo a porta da minha mãe, porque porta é pinto, bunda é mãe. Tudo que você coloca é cu. Tudo que é seu acaba indo com o cu no final. Então é isso aí. Cara, eu vou voltar hoje a estudar indonésio. Já foi a motivação que eu precisava. Boa. Muito obrigado, pessoal, pelo seu tempo aí, pela entrevista, foi muito divertida. E queria perguntar se vocês querem divulgar alguma coisa. A gente tem um podcast também, que a gente começou esse ano, que chama Casal pelo Mundo. Na verdade, o projeto do Casal pelo Mundo já existe há algum tempo. A gente começou desde a Austrália, já tem há anos aí o blog e tal. Mas o site, casalpelomundo.com, no Spotify, se você procurar por Casal pelo Mundo, você também encontra. Tem o nosso Instagram, casal_pelo_mundo, e também o nosso facebook.com/casal pelo mundo. Legal, vou ver. E se algum dia você quiser comprar carro na Indonésia, mobilcamu.com. não compre carro amanhã. É isso aí. Bom, pessoal, por hoje é isso. Terima kasih pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou talvez até o indonésio. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos,
Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1000 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.